Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, fique de pé, pega a Bíblia, Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 4. Glória a Deus. Lucas 11, 4. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Início da tarde da sexta-feira, uma tarde emblemática, comemorativa. Glória a Deus, memorável, aleluia. isso a nível mundial. Glória a Deus. Sexta-feira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Lucas Deus, capítulo aleluia. 11, versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor está escrito Glória a assim: Deus, aleluia. e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Amém? Encerramento de mais uma semana de clamor. E o tema é este: livrai-nos do mal. Aleluia. Deus é poderoso para nos livrar do mal. Se buscarmos aí, examinando as Escrituras e colocando ela como regra única de prática na vida do cristão, Deus nos livra de todo mal para a glória e louvor do nome dele. Amém? Desocupe as tuas mãos, vamos clamar, vamos falar com o nosso Redentor Jesus, vamos clamar na presença dele. Aleluia. E você não tenha medo de clamar. Nós sabemos que nas sexta-feiras são muitas batalhas, são muitas guerras. Tem muita gente agora, aleluia, que acordou bem cedo, está jejuando para o mal, para o inimigo, está dando oferta, aleluia, de animais, de aves. Pessoas estão sacrificando ao reino do mal. Para quê? Para o mal entrar nos lares, para o mal apertar os casais, para o mal assolar, aleluia, as empresas, para o mal perturbar a cidade, o estado, a nação. Mas nós somos a igreja, aleluia. A igreja é resistência, a igreja é comando espiritual, aleluia, da terra. A igreja tem liberdade para orar, para falar com Jesus. E Jesus ordena aos seus anjos com respeito à igreja, aleluia. E o mal não toca a igreja verdadeira. Clame na presença do teu Deus, ore. Pode orar, Jesus, aleluia. Tenha liberdade para clamar, para se expressar. Abra o teu coração, aleluia. Coração esse limpo e puro, coração quebrantado, aleluia, na presença do Deus vivo. Erga a tua voz em clamor, chama pelo nome que está estabelecido acima de todos os nomes do céu, aleluia, e também na terra. Esse nome é poderoso, esse nome é glorioso, esse nome é eterno, esse nome é temido, esse nome é respeitado. Quando a igreja faz menção, aleluia, do nome extraordinário do Senhor Jesus, o inferno amala, o inferno se estremece, os demônios recuam, até as enfermidades respeitam. Quando a igreja fala o nome de Jesus, Pai, te pedimos, aleluia, derrama da tua graça sobre nós, derrama da tua presença em nossa vida, porque estamos por debaixo, aleluia, do poderoso nome de Jesus. Somos a igreja eleita, a igreja viva, a igreja santa. Somos a igreja que caminha na terra de passos firmes e cabeça erguida. Somos a igreja, aleluia, que prega o teu evangelho, que anuncia a tua vontade, que é a tua palavra. Somos a igreja que clama no horário do meio-dia. Tem muitas outras denominações, ó Pai, que agora, assim como nós aqui está clamando, nesse momento está na tua presença. Unimos as nossas forças, aleluia, em todo esse grande Brasil, e clamamos por misericórdia, clamamos por tua compaixão, clamamos por clemência para a nossa vida, clamamos a ti, Senhor, vem nos socorrer, vem nos ajudar, vem nos livrar de todo mal, livrai-nos do mal, Jesus, livra a nossa vida do mal, livra a nossa casa do mal, livra os casais do mal, livra, Senhor, os noivos
semana. Fala conosco através da tua palavra e que a tua poderosa palavra venha sobre nós e produza, Senhor, grande resultado para a tua mandada nesta ocasião. Oramos pela fé e no nome de Jesus agradecemos. A igreja pode, diga amém. Poder sentar, aleluia, pode sentar. E você vai dar aquela salva de palmas bem forte para aplaudir, louvar Jesus. Enquanto você aplaude Ele, abre a tua boca para adorá-lo, abre a tua boca para glorificá-lo, para exaltá-lo. Bendiga o nome de Jesus, aleluia. Clama e pede para Ele, livra-te do mal. Pede para Ele livrar tua casa, tua família. Deus tem livramento para operar na tua vida. O mal pode nos espreitar. O mal pode tentar de eles formas contra a nossa vida. Em nossa vida, aleluia, é como nos dias lá do povo hebreu, na noite que estava para sair do Egito. Na nossa vida tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. E o mal não vai nos tocar, o mal não terá, aleluia, condição de passar e chegar até nós. Porque na tua vida, na minha casa, na tua casa, na nossa história, para nossa família, a marca do sangue do Cordeiro de Deus está visível. A marca do sangue de Jesus Cristo, aleluia, está explícita e visível para a glória e para o louvor do nome do Senhor. E o diabo respeita a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Ele não vai te tocar. O mal não vai tocar na tua vida. O mal não vai tocar na tua pessoa, aleluia. Oh, glória a Deus. Só quem que abre a boca e adora Jesus. Sinta-se à vontade para adorar, para bendizer, para exaltar, aleluia. Glória a Deus. O mal tenta todos os dias contra nós. É verdade, Jesus. Todos os dias o mal vem contra a nossa vida. Mas nós sabemos que não podemos nos deixar vencer pelo mal. Está escrito, aleluia, em Romanos 12, 21. Não devemos nos deixar vencer do mal. Temos que vencer o mal como? Com o bem. A gente fala muito do mal que vem de fora, né? O mal que vem de fora. O mal com ele, do maligno, do coisa ruim, do bicho feio, do inimigo de nossa alma. A gente fala muito do mal que vem às vezes de outros seres humanos, até de animais, de eventos climáticos. E nós não podemos nos esquecer que o mal, o tempo todo, ele pode tentar surgir de dentro de nós mesmos. A vontade do diabo é fazer de mim um líder maligno, que te ensine o erro, que te ensine a andar nas próprias vontades. A vontade do maligno é que você se torne uma pessoa má, uma pessoa leviana, uma pessoa traiçoeira, uma pessoa corrupta. E a vontade dele também, além de tentar nos fazer ser como ele, seus demônios, e quem o serve abertamente a vontade dele também é tentar fazer com que venhamos ter a nossa mente cauterizada, carreguemos a Bíblia, até preguemos a Bíblia, mas estejamos por debaixo das vontades malignas dele. A vontade do maligno é fazer com que nós vivamos uma vida em momentos que falemos, sou cristão, sou cristã, mas em dados outros momentos vemos que está vivendo segundo as obras da carne, segundo a vontade desse mundo lá de fora, de pecado, de imoralidade, de ganância, de idolatria, de paganismo, de feitiçaria, de invejas, de perseguições, de contendas, de rixas, de maledicências, aleluia. E temos que vigiar o tempo todo, para que esse mal não surja dentro de nós.
e venhamos ser apanhados, aleluia, sendo pessoas malignas e levianas. E temos base, e muitas bases bíblicas para afirmar isso. Glória a Deus. Jesus mesmo, quantas e quantas vezes ele foi interpelado por homens malignos. Esses homens malignos, quantas vezes eles chegaram até meter a mão no bolso, na bolsa deles, no alforje deles na época, e pagaram pessoas que já eram más, e estavam buscando oportunidade de tirar, de pegar alguma coisa de alguém, só para fazer o que eles tinham propriamente prazer em fazer, o que? Prejudicar pessoas. Está escrito que foram várias as vezes que alguns dos fariseus, eles subornaram homens maus, levianos, para falarem palavras de acusação mentirosa contra Jesus. Pedro também enfrentou acusação mentirosa. O apóstolo Paulo, pessoas eram subornadas, era um costume maligno daquela época, para poder falar que alguém mentiu, que alguém blasfemou, que alguém fez algo que não fez, que não falou, que não blasfemou. E quantas vezes homens deixaram de viver nesta terra, e mulheres, famílias inteiras, por causa do mal. É Deus. Glória a Deus. Alguém foi subornado. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele diz: olha, não se deixem vencer pelo mal. Aleluia. O mal, propriamente, pelo que diz a palavra do Senhor, faz parte da nossa imaginação. Parece que ele está dentro do nosso coração, lá dentro. E se nós não vigiarmos, alimentarmos este mal, ele vai crescendo. É como uma semente. Você pode ler, isso está no primeiro livro que temos, Gênesis, na ordem da Bíblia, capítulo 6, versículo 5. Você vê que o próprio Criador ali, ele fala: olha, a imaginação do homem é má, o coração do homem é inclinado ao maligno. E Deus olhou alguém que não se rendeu às imaginações da sua mente, aos desejos do seu coração. Noé. Deus olhou para a humanidade da época, e eram muitos, irmãos, eram mais de 3,5 bilhões de seres humanos que existiam na época de Noé. Não era pouca gente. E Deus olhou para aquela multidão de seres humanos, e Deus só falava: a imaginação desse povo é má, o coração desse povo é inclinado o tempo todo para o maligno. Esse povo se empresta ao bel prazer da malignidade diariamente. E Deus determinou aniquilar toda aquela raça humana da época. Mas enquanto Deus olhava para toda a humanidade daquela época, vendo que todos praticamente não prestavam, buscavam somente as suas glórias, as suas vitórias, os seus prazeres, buscavam o tempo todo estar por cima, sempre vencendo, e faziam isso usando outros como escada, mentiam, enganavam, roubavam. Para você ter uma ideia, irmãos, existem relatos de quase 6.000 anos atrás, aproximadamente, de pessoas que eram levianas, enganadoras. O enganador, assim, historicamente mais famoso, conhecido, existia na época dos sumérios, lá na Mesopotâmia. Um povo muito antigo, era um comerciante, um vendedor. Ele vendia as coisas, as pessoas pagavam, e quando ele entregava aquele material totalmente inferior à qualidade do que foi combinado. E isso tem livros da época registrados. Então tenta imaginar como é que era a imaginação desse povo, pelo relato agora da Bíblia. Mal, perverso. Para você ter uma ideia, a palavra do Senhor diz que eles viviam em busca de glória,
em busca de poder, de ter, de possuir, de ser. E para isso, eles não respeitavam ninguém. Coração inclinado para o mal. Ceifavam vidas, prejudicavam famílias inteiras. E Deus olhou e vendo Deus tudo aquilo, Ele buscou alguém que pudesse remir a história da humanidade naqueles dias. Está escrito que Deus viu um único homem chamado Noé. Glória a Deus. Tenta imaginar, irmãos, Glória a Deus. mais de 3 bilhões de seres humanos. E um único homem, está escrito, foi que Deus olhou para ele e viu que ele era justo em meio a toda aquela geração perversa e maligna. E Deus foi lá e conversou com ele, disse para ele construir uma arca, um grande barco, e ele imediatamente foi obedecer. Quando seus filhos vieram a nascer, 20 anos depois que ele já estava trabalhando todo o madeireiro e toda a matéria para construir aquela grande embarcação, os filhos de Noé aceitaram a pregação da palavra de Deus e resolveram andar em conformidade ao seu velho pai, e todos trabalhavam juntos para cumprir a vontade maravilhosa do eterno e poderoso Salvador Deus, aleluia. Eles olharam e viram que toda a humanidade de fato era má, era perversa, mas eles disseram: eu vou andar segundo as ações de meu pai, eu vou copiar as obras do bem que o meu pai Noé tem apresentado para toda a humanidade, mas ninguém quer viver como ele. Eu vou te falar um negócio aqui, não sai espalhando não, tá? Eu entendo pelo que está escrito que Deus até que queria salvar todo aquele povo, mas bem verdade é que Deus queria glorificar o nome dele na história da humanidade. Sabe por quê? Porque se a gente olhar bem, o tamanho daquele barco não cabia nem 20% da humanidade na época lá. Mas Deus, como é onisciente, Ele já sabia quando falou com Noé: esses homens não querem me ouvir, eles não vão te dar crédito, Noé, não irão aceitar, vão debochar de você. Quantas e quantas vezes você já foi debochado? Porque você falou do amor de Cristo, você falou da vida eterna, você falou do juízo final. Quantas pessoas já te desprezaram e já cortaram o vínculo com você e disse que não tem mais amizade com você por causa da fé que você professa no genuíno, único, extraordinário Deus, o Salvador para todo aquele que no nome do seu Filho Jesus Cristo crê, aleluia. Na época de Noé não era diferente de nós. Noé foi desprezado, fazia era chocarrice, deboche com a cara de Noé. Esse velho gagá tá maluco, esse velho aí tá cantando as ideias, tá caducando mesmo. Onde já se viu, juntando tanto de madeira desse, sacrifício, desde quando eu nasci ele está trabalhando nisso e nada acontece. Isso, meu avô viu essa história do começo e até agora nada. Noé foi ridicularizado, irmãos. As pessoas se escandalizavam com ele, com as pregações dele. Deus vai trazer juízo sobre a humanidade. O juízo de Deus vai acontecer, mas aquele povo era dado voluntariamente ao mal. Conversa, trabalhar para Deus, ninguém viu Deus, e Deus nem fala com comedor de feijão. Eu vou cuidar do meu nariz, eu vou ser feliz, eu vou curtir minha vida, eu vou ganhar o mundo. E Noé está lá, ele disse que vem trazer juízo. Deus vai fazer justiça em meio a essa geração. Olha, aquele que crê e aceitar a pregação, aquele que se arrepender de seus pecados, mudar a sua vida, a sua maneira de ser, de viver, de agir, de falar, de existir, Deus vai dar graça, misericórdia, não vai perecer. Sai fora, mano, com essa palavra. Deixa eu viver minha vida. Eu quero é ser feliz, e para ser feliz não tem barreira. Não eram diferentes de hoje. Não é. E o que Noé fazia?
cumpria com a vontade do Senhor, Deus do céu. Trabalhou conforme a palavra de Deus. Fez o que Deus disse que era para ele fazer. Ele não parou porque era hostilizado. Ele não parou porque as pessoas já não queriam mais conversar com ele. Ele não parou na caminhada, na jornada da fé, por causa da malignidade das pessoas da sua época. Ele continuou reto, íntegro, temente a Deus, servindo ao Senhor, praticando o bem, amando conforme a vontade da palavra de Deus, aleluia, mesmo ele sabendo. Glória a Deus, E a maioria não iria escapar. Ele não começou a pagar o mal daquele povo com o mal. Ele fazia o bem, que era o bem, arrependa, era pregar o arrependimento, a conversão, a salvação, aleluia. E a gente olhando bem, se a gente pensar só com a visão carnal, isso não é bem, eu fui pregando para esse povo, eu ia só trabalhar, fazer arte. glória a Deus. Porque Deus disse que ia mandar os animais. Ele amou, ele não pagou o mal com o mal. Ele não se deixou, porque o mal não estava nele, ele não alimentava o mal. Ele praticou e amou até o fim. No entanto, que Deus é tão maravilhoso, conhecendo a misericórdia de Noé, ele, quando chegou o dia da grande chuva do dilúvio, Deus disse: pode entrar na arca, pegue os seus filhos, suas noras, sua esposa e entra na arca. Pode entrar e deixa comigo, eu que fecho a porta da arca. Eita, glória. Porque Deus sabia que se o povo clamasse, gritasse lá fora, o coração de Noé ia se derreter. Homem bondoso, misericordioso. Aí Deus diz: deixa comigo, sou eu que fecho a porta, eu que selo a porta, aleluia. E nós não podemos nos esquecer que a mesma porta, aleluia, está aberta, a porta de madeira, madeira se arremete à cruz. Noé é simbologia de Cristo, aleluia. E a porta que foi aberta naquele dia da crucificação ainda permanece aberta, mas chegará o dia que a mão do Todo-Poderoso vai fechar essa porta. Mas antes dessa porta fechar, aleluia, a igreja vai passar por ela e vai ser recebida nos céus de glória. Aí a mão de Deus vai fechar a porta e vai selar. Vai estar escrito que alguém vai clamar de fora, como clamaram nos dias de Noé: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, revelei, profetizei, curei os enfermos, até repreendi os demônios. Jesus vai lá de dentro responder dizendo: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, não conheço vocês, não tenho como identificar cada um de vocês, porque não viveram segundo a minha vontade, não viveram segundo a minha palavra. Hoje a porta da graça está aberta. Vamos cada dia mais fazer por onde, aleluia, a mão de Deus nos introduzir a esta porta. Esta porta. Sabe o que o apóstolo de Jesus, João, falou na sua primeira epístola de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 18, 19 e 20, ele disse assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês sobre o pecado. Vocês sabem que quem é de Deus não vive pecando. E para a gente entender isso, é simples. Que a gente sabe que todos somos pecadores. A diferença que estamos fazendo na terra é que não somos dedicados a uma prática liberal ao pecado. Verdade, Jesus. A gente não vive conforme a corrupção de quem pela fé fala, por enquanto, ainda está lá no mundo fazendo a vontade do maligno. Verdade, Jesus. Pecamos, mas recuamos quando temos as oportunidades de maneira liberal praticar o pecado. Então João está dizendo que quem é de Deus, ele não vive na prática liberal do pecado, aleluia. E ele afirma dizendo que a igreja, o maligno não toca nela. O maligno não toca na igreja. É por isso que
nessa semana clamamos para Deus nos livrar do mal. Porque o maligno não toca na igreja, o maligno não tem acesso a mim e a tua vida. Aleluia. E lembre-se, nunca te deixes vencer pelo mal. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Não te deixes vencer pelo mal. Ah, pastor, mas negócio que eu já trabalho perdendo a paciência lá. Pois é, não perca a paciência. Não Glória perca a a paciência. Deus. E aprender sobre paciência, um pouco sobre paciência, lê Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do 1 aí, fala do glorioso Salvador Jesus, seu sacrifício, seu sangue, e fala com respeito à paciência. Glória a Deus, aleluia. Seja calmo, fique tranquilo. Eita, glória, aleluia. Dê a outra face. Se estão te dando mal, faça o bem. Glorifique o nome do teu Deus, fazendo o que lhe é próprio como igreja, o bem, o que é bom. Porque o mal é aquilo que causa prejuízo. O maligno, ele vem para estragar. Ele vem para fazer o que? Dar prejuízo. É o mal, o maligno. Glória a Deus. E a malignidade, ela também pode vir em ações, em intenções. Mas se você deixar o teu ser tomado pela genuína e poderosa palavra de Deus, o mal não vai te tocar. Glória a Deus. Ele pode estar aí dentro, como está escrito aqui dentro, mas ele vai ficar quietinho, trancadinho, onde é o lugar dele, e o bem de Deus vai crescer cada dia mais na nossa vida. Noé venceu, irmãos, porque ele não foi um homem mau, perverso, como os demais dos seus É filhos. verdade, Jesus. A corrupção está instaurada em todos os segmentos da história atual da humanidade. Lamentavelmente, no agnaldo, na igreja, o mal, a corrupção, a ganância, a leviandade está aí no meio da igreja. Mas Jesus disse que quem semeia esse mal na igreja é o inimigo. O mal, ele pode ser chamado biblicamente de joio, espinho. Pode também ser, quando fala de ser humano, pode ser caracterizado como um mercenário. Tratando-se de figura animal, o mal no meio da igreja pode ser chamado de bode, mas a igreja permanece como é, ovelha, de lã limpa, branca, aleluia, obediente, temente ao sumo pastor, ao sumo sacerdote, o rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia. A igreja não vai se deixar vencer pelo mal. A igreja tem que pagar todo o mal que recebe com o bem, porque a igreja é o que tem, é o que é bom, é o que é bem, o que é honesto, o que é louvável e agradável aos olhos do eterno nosso Salvador. Saiba disso. E eu vou falar aqui porque o Espírito Santo de Deus está mandando falar para alguém aqui. Aquela pessoa que um dia veio para fazer o mal contra você, aleluia, e você deixou para lá, você colocou tudo na mão do Senhor e seguiu a tua caminhada. Deus vai fazer ela dar meia volta e vir até você, e haverá reconciliação, aleluia, porque Jesus ama aquela vida lá também, e Jesus vai salvar e libertar para a glória e para o louvor do nome dele, aleluia. Quem pode aplaudir e glorifica Jesus? Glória a Deus. Livrai-nos do mal. Não deixe o mal crescer em você. A gente às vezes até pensa, agora eu vou pegar aquela bicha, ela vai ver o que ela vai ser. Ela vai saber que o principal faz uma canoa, né? Assim, Verdade. eu não vou falar nada, eu já vou chegar chegando. Eita, glória. Vê se quando não dá mais vontade assim, Tá vendo? que tu acha que não dá em mim também, não? Sou igual a vocês, não tem diferença. Mas nós somos o quê? Cristãos. Eita, Traduzido aqui, pequenos cristos. A única vez que a gente viu
bravo, mesmo com o chicote na mão, foi quando estava bagunçando na casa dele. Verdade. Vocês estão querendo fazer da minha casa comércio? Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? É casa de câmbio? Estão pensando que isso aqui é o quê? É Banco Central? O que está acontecendo? Vazou rádio, chicote nas mãos, e foi virando mesa dos cambistas, foi jogando animais para lá, empurrando o povo para fora. Vamos fazer baderna para fora da casa do meu Deus, porque está escrito: a casa do meu Deus é chamada casa de oração. Casa de Deus não é comércio, não é alfândega, não é soframa, né? Casa de Deus é lugar de orar, de adorar, de louvar. É lugar onde o homem chega quebrado, moído, a mulher chega oprimida, chorando, pesado, e ouve a pregação do Evangelho, recebe a presença do Espírito, é liberto, é transformado, entrega a vida para Jesus e passa a ser uma nova criatura para a glória do nome de Deus. Saia fora de todo tipo de pastor que quer fazer da igreja casa de câmbio. Não segue esse povo na internet, sai fora desse povo. Sai fora do caminho dessa gente. Foi a única vez que a gente viu Jesus mostrar que é um leão mesmo, como é. Glória a Deus. E quem foi que ousou vir contra ele? Saiu todo mundo, eles viram que estava errado, está errado. Lembre-se, você é um pequeno Cristo. Você é uma mulher cristã, é um homem cristão. Pague o mal com o bem. Mostre a outra face para quem é do mal. A outra face é o que? É o bem, é o que é bom. E você vai ver, alguém vai se arrepender, alguém vai aceitar Jesus, e alguém vai se espelhar em você para a glória do nome. Levante a tua mão, vamos clamar, vamos falar com Jesus. Vamos falar com o Deus poderoso de Noé, aleluia, o Deus poderoso de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Vamos falar com o nosso Jesus maravilhoso, aleluia, o dono da nossa vida, o dono da nossa casa, o dono desta obra aqui também, aleluia. O Jesus poderoso que tem muitas outras obras, aleluia, sendo feito honesto e corretamente em todo o globo terrestre. Erga as tuas mãos, abre a tua boca para clamar. Vamos falar com Jesus. Vamos pedir misericórdia e graça, bondade, compaixão. Vamos pedir para que o Senhor salve as almas lá fora, aleluia. Para que as pessoas deixem de ser más, de ser malignas, levianas. Vamos pedir para Jesus fazer uma obra extraordinária, aleluia. A população porto-velhense, pedir para Jesus libertar muitas autoridades, prefeitos, vereadores, deputados do Estado, deputado federal, pedir para Jesus fazer a obra e libertar senadores, aleluia. Pedir para Jesus, oh glória a Deus, visitar os presidentes das convenções, das denominações, libertar quem está oprimido, libertar feiticeiros, macumbeiros, bruxos. Pedir para Jesus visitar lares e famílias e vidas serem salvas, libertas, resgatadas. Olha o Senhor aí, aleluia. Ore, use o dom que você tem. Usa o dom, usa a virtude do bem que está na tua vida. Ore por ela, aquela mulher que tentou te prejudicar, aquele homem que tentou te difamar, te prejudicar, te derrubar, tentou fechar a porta para você de uma forma leviana e maligna. Ore ao Senhor, peça para Jesus libertar ele, peça para Jesus libertar ela, pede para Jesus salvar as almas, as vidas. Quebra, Jesus, cadeias de opressão. Liberta as almas, liberta as vidas. Liberta quem sofre no álcool, nas drogas, na prostituição. Liberta as almas que estão aprisionadas no paganismo, na idolatria, na feitiçaria. Liberta as almas, Senhor dos exércitos. Liberta esse pai de família. Liberta essa mãe. Liberta esses filhos. Liberta, Senhor, liberta. Liberta o amor, a amor. Liberta o tio, a tia. Liberta, Senhor, a sogra, o sogro. Liberta, Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Liberta os sobrinhos, as sobrinhas. Liberta, Senhor, a nora, o genro. Liberta o cunhado, a cunhada. Transforma as vidas. Traz as almas para o nosso reino. Traz aquela vida para congregar-se conosco nesse lugar. Traz, Senhor, as autoridades. Traz homens e mulheres para ouvir a pregação do teu Evangelho nesta casa também e te confessar como único, verdadeiro, alto e suficiente Salvador, e que permaneça conosco na caminhada.
Oh Jesus, cura os doentes, liberta das enfermidades as almas. Pai, consola os corações. Quantas vidas ceifadas já nessas primeiras horas do dia de hoje. Quantas tragédias já anunciadas. Tenha misericórdia, Jesus. Dá uma porta de escape, Senhor. Livra do acidente o viajante. Livra do acidente, Senhor dos exércitos, aleluia, em todas as áreas e segmentos. Faz os teus milagres acontecer. Continua conosco. Continua nesta casa conosco. Abre as tuas portas, Senhor. Nos dá um tempo próprio para a glória e louvor do teu nome. Te entregamos mais esse clamor, mais esta oração e adoração, no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Quantos concordam, digam amém. Palmas que louvam e adoram Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar. Sente-se. Aleluia. Presta atenção aqui. Glória a Deus. Deus, Ele vai fazer uma reviravolta na tua vida. Deus te escolheu para uma grande obra. E Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. São 3 pessoas em nosso meio. Não precisa levantar a mão, pode ficar tranquilo. Deus já me faz saber quem são essas pessoas. Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. Porque Deus tem algo muito maravilhoso a fazer através de você. Meu irmão lá atrás, lá meu irmão Robin, toma posse, tá, meu irmão? Em nome de Jesus, toma posse. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmã Valéria, toma posse no nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer uma reviravolta na vida de vocês. O varão de óculos, toma posse. Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida, porque Deus tem algo muito maravilhoso contigo na terra. Pode tomar posse. A igreja aplaude em nome de Jesus. Glória a Deus. É o Samuel. Tá bom, irmão Samuel? Pai do Senhor? É isso aí, meu amigo. Glória a Deus. Deus tem uma obra maravilhosa e extraordinária na vida desse filho. Ele vai ser uma pessoa independente. Uma bênção de Deus. Vai ser uma pessoa respeitável. Porque as tuas orações de mãe têm chegado diante do trono do Deus. Toma posse da vitória no nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus. Amém. Deus diz: eu estou contigo. Não temas. Eu estou contigo, diz o Senhor. Eu estou contigo. Toma posse no nome de Jesus. Meu irmão, Deus te dá um livramento. Viu? Deus te dá um livramento. Olhei para o meu irmão aqui, eu vi meu irmão rendido e dentro do mato amarrado. Deus te dá um grande livramento. Deus está te vendo, Deus te livra. Recebe a tua vitória no nome de Jesus. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Vem contar o testemunho. Testemunho disso. Vem contar o testemunho. Vamos ouvir o testemunho da nossa amada irmã. Glorificação. Aleluia. E exaltação do nome do nosso Salvador. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. O meu motivo hoje está vindo aqui, primeiramente, toda a honra e glória ao meu Deus. Glória a Deus. E faz dias também que eu já queria ter vindo aqui no Clamor do Meio-Dia, testemunhar não só uma bênção, mas tantas bênçãos que o Senhor fez por mim. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Quando o irmão Elvis estava pregando, passou tanto fio na minha cabeça, assim, nessa palavra de pessoas maldosas. E eu lembrei da minha caminhada, da minha jornada, de desde quando o Senhor me apresentou a irmã Evelyn e o seu esposo. Desde a época que era lá na outra igreja. Eu me recordo como se fosse hoje, há muitos anos, mas há muitos anos mesmo atrás. E desde lá eu tive um carinho muito grande pelo Clamor do Meio-Dia, mesmo eu sendo, congregando em outra igreja. Eu cresci na Batista e hoje congrego em outra igreja. Então, desde ali eu tive um carinho muito especial por eles, porque eu senti verdadeiramente Deus agindo na vida deles. Glória a Deus. Aleluia. E depois ali eu passei por muitas
coisas, muitas transformações, como cada um de nós passamos ao longo do tempo. Mas em todas, não tem uma. Eu trouxe um amigo meu e falei para ele, não tem uma palavra que Deus usou na vida deles que não se cumpriu na minha. Glória a Deus, aleluia. Então hoje eu estou aqui com motivo de muita gratidão mesmo, e honrar a vida deles, porque eles são servos de Deus. Glória a Deus, aleluia. São pessoas boas, são pessoas humildes, e a gente se depara com tanta gente pregando a palavra de Deus, mas com tanta gente pregando a palavra de Deus, que enganam a gente. É verdade, Senhor. Se aproveita do nosso emocional, Eita, porque Deus, hoje não está é assim. verdade, Senhor. Se aproveita do nosso emocional. E em todos os momentos que eu vi eles pregando, que eu vi a irmã Evelyn na minha vida como uma grande amiga também, eu nunca vi eles usarem alguma palavra de Deus para poder extorquir ou poder fazer maldade conosco. E eu acho que um dos maiores frutos que eu pude ver é as bênçãos que Deus derrama através deles. Porque na minha vida hoje eu tenho prosperado, na minha vida hoje tantas coisas. Então hoje meu motivo é de gratidão. Hoje eu sou uma pessoa casada. É a primeira vez que eu estou vindo testemunhar depois do meu casamento esse ano. Eu não testemunhei nem na igreja que eu estou indo, né? Que é na igreja do meu varão, do meu esposo. Estou acompanhando ele. Então assim, esse é o primeiro lugar que eu estou dando esse cantinho de honra no coração. De testemunhar aqui por todas as coisas maravilhosas que Deus fez por mim. E a maior bênção é eu estar aqui hoje para mostrar para vocês. Eu sou uma jovem, gente, eu sou uma simples jovem, mas eu sou uma pessoa respeitada na minha profissão. Eu tenho prosperado muito na profissão que eu estou. E eu lembro, sabe, de quando eu deixei assim o meu currículo numa mesinha dessa, lá na outra igreja. E quantas campanhas eu fiz para minha vida emocional, sentimental, profissional. Quantas lágrimas eu derramei. Eu fui muito caluniada, muito mesmo, quando o pastor Elvis aqui não falou de pessoas que se levantam. Gente, muitas pessoas se levantaram, porque é muito difícil você ver uma jovem hoje, né? Apresentável, simpática, bonita, e as pessoas duvidam da nossa capacidade, duvidam da nossa capacidade no órgão público, em qualquer lugar, porque elas pensam que a gente não teve mérito para aquilo, que a gente não conseguiu com nossos esforços. Mas Deus o tempo todo na minha vida mostrando que Ele era Deus. Todas as portas que se abriram, desde quando a Evelyn falou e o pastor Elvis também, de muitas portas que iam se abrir, todas elas se abriram de uma maneira tremenda. Nenhuma delas se fechou através da palavra de algum homem, da maldade de algum homem. Pelo contrário, quanto mais as pessoas me caluniavam, mais Deus me prosperava. Mais Deus me prosperava. Tudo que eu tenho hoje, eu sei que foi o meu Senhor, como a Evelyn uma vez falou. Deus de glória, Uma vez a Evelyn chegou lá na frente falando que todos os meus sonhos seriam realizados. Eu nunca vou esquecer disso. E quando ela me colocou lá na frente, mandou assim, falou que tinha uma portinha que ia se abrir, mas que todos os meus sonhos estavam sendo realizados. E que ia ser Deus que ia me dar, não ia vir de mão de homem nenhum, ia ser de Deus. E hoje eu vejo que tudo que eu tenho é da mão do meu Senhor, do meu Deus, com esforço através dele. Casa, carro, toda a prosperidade que eu tenho foi o Senhor que me deu. E de todas as calúnias que um dia eu recebi, uma delas me magoou muito, que eu sempre já liberei perdão, né? Como ele falou, que iriam vir pessoas até mim. Era justamente através disso, né? Pessoas que não acreditariam que eu ia chegar onde eu estava chegando hoje, porque não acreditavam. E as pessoas veem Deus purinho e falam assim: meu Deus, Tainá, eu consigo ver a bondade e a misericórdia do Senhor na sua vida. E era isso que eu queria que as pessoas vissem, não bens materiais por causa do meu mérito, nunca, jamais isso. Mas eu queria que as pessoas vissem mesmo que o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. É o Deus que realiza, é o Deus que cumpre, é o Deus que fala e faz acontecer. E é mesmo aquele que desfaz quando as pessoas vêm com maldade. Então hoje eu estou aqui para falar que muitos sonhos já se realizaram. Eu sei que ainda outros virão, por isso que eu só tenho gratidão no meu coração. Eu já acordo todos os dias com gratidão. Mesmo quando eu não tinha aquilo, nem carro, nem
agradecer na vida de todos vocês e dizer que esse lugar aqui é um lugar de pedacinho de Deus, é um lugar de honra. Eu sou muito grata por todas as campanhas que eu fiz aqui, porque em todas elas Deus foi fiel a cumprir a minha vida. Hoje eu tenho uma família abençoada, eu tenho um esposo servo de Deus, eu tenho uma sogra muito abençoada. Eu nunca pude imaginar que eu poderia ter uma sogra de Deus. Glória a Deus. Me trata como uma filha. Uma filha. Eu tenho um relacionamento saudável. Um esposo que me ajuda na tarefa de casa, que me ama, que tem muito cuidado comigo, porque ele é muito zeloso. Eles são servos zelosos. São servos de Deus. Então eu falo assim, meu Deus, da onde que eu poderia acreditar? Não há bens material, não há status nessa vida. Que pague tudo isso que eu estou vivendo. E mesmo se eu não tivesse bens materiais, só pelo fato de eu ter ganhado um esposo segundo o coração de Deus, eu já tenho tudo. Glória a Deus. Então, hoje eu estou vindo aqui para agradecer ao meu Senhor, agradecer vocês por ser bênção na minha vida até hoje. E o amor do meu dia, eu sempre falei com meu esposo, não sei de casa, eu tenho um carinho muito grande e não tem como eu deixar de ir lá testemunhar. Ele ficou em casa, deu toda a bênção, sim, ele me compreende, vai lá, porque ele sabe da minha trajetória, ele sabe que foi aqui que eu fiz muitas campanhas, ele sabe que eu derramei muitas lágrimas diante do Senhor, e se hoje eu estou colhendo esses frutos, ele sabe que foi aqui no pedacinho do céu que eu plantei, que eu orei. Então assim, ele é uma pessoa maravilhosa. Então, meu primeiro testemunho 2025 está sendo aqui no canal. Queria deixar uma palavra também para todos vocês. Eu sei que eu sou uma jovem, né? E tenho tanto a aprender, gente, porque longe de mim ser uma pessoa perfeita, uma serva de Deus perfeita, isso não existe. Mas do dia que eu verdadeiramente entreguei o meu coração a Cristo e deixei que Ele realizasse as vontades dele, não a minha, eu vi tantas coisas maravilhosas acontecer, tantas coisas. E uma coisa que eu não perdi, toda vez que eu venho aqui olhar essa palavrinha fé, toda vez que eu lembro das dificuldades, quando eu lembro que foi a fé que fez chegar onde eu estou até hoje. Então eu falo para vocês, não percam a fé, continuem, porque eu tenho certeza, gente, Deus ele é muito fiel. Ele já é fiel, mesmo a gente sendo tão imperfeito. Imagina quando a gente faz algo para Ele, quando a gente pelo menos consegue ser um pouquinho fiel. Então Deus é maravilhoso, misericordioso. E era isso que eu queria contar para vocês. Glória a Deus. Vamos que louve agora a Jesus. Deus abençoe a Deus. Conte a bênção também, em nome de Jesus. Cumprimento a vida com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, na terça-feira eu fiz um clamor aqui, o segundo clamor eu estava aqui na igreja. Na quarta-feira minha mãe ela fez um procedimento cirúrgico. Após isso, quando chegamos na minha casa, ela já não estava bem, ela passou muito mal à noite. Ela estava desfalecida, eu estava com ela estava desfalecendo nas minhas mãos. E assim, eu comecei a perder a força e eu tentava falar, ninguém me ouvia. Lá em casa estava o meu esposo, meu irmão, minha cunhada, e ninguém conseguia me ouvir. O Senhor me fez lembrar daquele clamor, quando a gente clamou aqui na terça-feira. Eu falei, Senhor, eu não vou estar os próximos dias da campanha, mas que a Tua presença, que o Teu livramento nos acompanhe. E naquele momento o Senhor fez me lembrar e me fez entender que ali não era para ninguém me ouvir, era para usar a autoridade que o Senhor nos dá para repreender. Eu comecei a orar, comecei a repreender o mal, comecei a orar o Salmo 91, clamando pelo sangue de Jesus e repreendendo aquele espírito de morte, aquele espírito que estava rondando a minha mãe. Aí foi quando eu entendi que, porque desde o início desses procedimentos que ela tem feito, eu tenho orado e falado, Senhor, está nas Tuas mãos, dai o livramento. E olha, não digo que é coincidência, porque coincidência com o Senhor não existe. É a vontade do Senhor em cada momento. E eu falei para minha mãe ontem, isso aconteceu para a gente lembrar. Porque se Deus nos dá o livramento que a gente não consegue ver, mas isso tudo passou, foi ruim,
aquele momento, mas é para a gente lembrar dos livramentos que o Senhor nos dá. Era para a gente sentir, vir glorificar. E desde o momento em que eu cheguei aqui na igreja, o Senhor me tocou que era para eu testemunhar hoje, porque eu falei, eu vou testemunhar depois. Mas não, o encerramento da campanha de livramento é hoje. E para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, minha mãe teve um grande livramento. Eu não vou dar detalhes, mas teve um grande livramento. Eu agradeço a minha oportunidade. Pode aplaudir ao Rei Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida das nossas duas irmãs que testemunharam para a glorificação do nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Pegue na sua mão uma contribuição. Você que trouxe tem uma contribuição, aleluia, uma oferta de amor, de louvor, de agradecimento ao Senhor. Pegue na sua mão uma oferta. Aleluia. Você tem liberdade também para contribuir via Pix. É só falar com a irmã Gislaine aqui, essa aqui acabou de falar o segundo testemunho, ela é a tesoureira aqui da congregação. Tá bom? Fala com ela aí, vai dar tudo certo no nome de Jesus. Levante a mão. Bendito Deus e eterno Pai, eu oro ao Senhor junto com os teus filhos, apresentando a vida financeira, meu Deus amado. Abre as tuas portas, traz prosperidade, multiplicação, surpresa divina. Pai, repreende a miséria, pobreza demasiado, o devorador. Joga por terra, Senhor amado, o gastador. Joga por terra, Senhor amado, toda ferrugem maligna que vem para tentar destruir as finanças do teu povo. E abençoa cada dia mais, em todo o por tudo onde colocarem as mãos, que haja multiplicação abundante. No nome de Jesus, quantos concordam, digam amém. Amém. Sai do seu lugar, vem à frente, coloca aqui no altar, caso plástico, a contribuição. Que Deus te abençoe e te prospere no nome de Jesus. Esse é o mês em que a gente está fazendo um propósito de voto, tá, irmão? Tá bom, Deus abençoe. Muitos irmãos já cumpriram, tá? Deus, eu vou cumprir o meu também, ainda não cumpri. Estou orando para que o meu voto seja de uma maneira que eu atinja o meu alvo em Cristo Jesus. Então, quando você vem aqui à frente receber a unção, glória, e quiser fazer um voto com Deus, você pega, leva para casa, vai orar primeiro, falar com Jesus, pedir direção, como você vai votar, e quando você já estiver decidido, vem cumprir com o teu voto, lá no nome de Jesus. Pastor, qual é o valor do voto? Os irmãos sabem que aqui a gente não tem esse negócio, você faz voluntário, é você e Deus. Bom, vote, fale com Deus, faça o seu pedido atrás de oração e venha cumprir para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ore comigo a oração da fé. Bendito e eterno Deus, te agradecemos os dois testemunhos, duas servas que testemunharam aqui nesta tarde. Isso vem para elevo da nossa fé cristã, mostrando que o Senhor é poderoso e muda a história de quem busca, de quem deixa o Senhor mudar. Pai, tua palavra pregada, que possamos cada dia mais buscar a tua presença, buscar servir o Senhor, negar a nós mesmos, assumir a nossa posição, tomar a cruz e seguir o Senhor. Vai conosco onde vamos ao sair daqui, e que tudo ocorra bem cada dia mais. Dá para cada um dos teus filhos um excelente fim de semana, de boas notícias, de segurança e proteção. Pai, no nome de Jesus Cristo, te entregamos a campanha com livrai-nos do mal. No nome de Jesus, quem pode, diga amém. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louvam a Jesus. Vai encerrar. Quem acredita em receber a ministração como ora? Glória! Livrai-nos do mal, a unção. 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 Livrai-nos do mal, livra do mal, a unção. Livrai-nos do mal, em nome de Jesus, a unção. Livrai-nos do mal, a unção. Livrai-nos do mal, em nome de Jesus, a unção. Livrai-nos do mal, em nome de Jesus.